A paz do Senhor, meus amados. Hoje eu gostaria de comentar com vocês através de uma palavrinha muito importante chamada fé. É através da fé que Deus trabalha nesse mundo. É através dela que tudo se move no mundo espiritual. Mas nós temos visto, ultimamente, a fé tem saído da vida dos homens, dos seres humanos. Pois essa fé ela é adquirida através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz, a Bíblia, ela diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós chegamos à conclusão que só existe o meio pelo qual a fé vem. É ouvindo-se a palavra de Deus. Então, a partir do momento em que o ser humano ele fica sem a palavra de Deus, sem contato com a Bíblia, automaticamente o ser humano fica sem entendimento espiritual, porque ela é a arma que Deus utiliza para que o mundo aqui se mova, para que as coisas de Deus fluam na vida da humanidade, na vida do ser humano. E aqui no capítulo 18 de Lucas, no versículo 8, Jesus, quando esteve aqui, ele nos faz uma pergunta com relação à sua volta. Ele faz a seguinte interrogação. É a parte B do versículo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, referindo-se à sua volta. Referindo à sua volta. Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? E é interessante que nós estamos caminhando para isso. Isso aqui, essa mensagem, é exatamente o raio-x do que nós estamos vendo na vida da humanidade. O ser humano, cada dia que passa, se afastando da fé, apostatando da fé, apostatando das coisas de Deus, abandonando o Senhor e vivendo pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios caminhos. Então, no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 21, ele fala o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E de fato isso tem uma grande verdade, porque nós vemos o ser humano apegado, cada dia, às coisas mundanas. Apegado ao carro, apegado à empresa, apegado aos seus bens materiais. Isso tem passado a ser o primeiro na sua vida. As pessoas têm idolatrado os seus bens. As pessoas têm colocado isso em primeiro lugar e deixado Deus de lado. Infelizmente, é onde nós vemos a humanidade totalmente destruída, uma humanidade fria com Deus. Então Deus ele tem se afastado dos seres humanos, fazendo com que o próprio povo viva à mercê dos seus próprios desejos. Isso é muito triste. Agora, todas as vezes que o ser humano se afastou da presença de Deus, abandonou a sua fé, Deus sempre levantou homens para alertá-los. Olha, vocês precisam voltar para a minha presença. Vamos dizer, Deus falando. Porque Deus via que cada vez mais que o ser humano ia se afastando da fé, abandonando a presença de Deus,
mais entrava o pecado na sua vida. E o pecado é a ferramenta que Satanás usa para trabalhar os corações, as mentes das pessoas. Ele sabe que uma vez a pessoa, não tendo contato, tendo se afastado de Deus, tendo se apostatado da fé, certamente abrir-se-á uma grande lacuna para o pecado. É aonde nós temos visto cada vez mais as pessoas sendo confundidas por Satanás, as pessoas abandonando Deus. E isso tem se agravado muito, porque isso é no mundo inteiro. E infelizmente, o abandono da fé, o desprezo a Deus, ele traz e trará grandes consequências para a humanidade. Pois, em todas as décadas, todas as vezes, seja no futuro, no presente, na idade contemporânea ou no passado, na idade antiga, os homens se afastaram e se entregaram ao pecado, e Deus automaticamente trouxe o juízo. Então nós temos visto hoje os seres humanos cada vez mais afastados de Deus, abandonando a sua fé. Certamente, a palavra de Deus, ela nos confirma que virá juízo. O juízo será uma consequência do pecado, do afastamento das pessoas do próprio Deus. Então nós estamos aqui como atalaias de Deus. O atalaia era aquele profeta que na antiguidade ele era levantado por Deus para alertar o povo, o seu povo, acerca dos perigos, acerca do abandono da fé, acerca do desprezo, acerca das abominações que o povo estava fazendo, a forma em que o povo estava vivendo. Então Deus levantava automaticamente aquele profeta, o atalaia, para avisar que o povo estava andando num caminho errado. Semelhante ao que nós vemos hoje. O povo andando no caminho errado, sendo confundido por Satanás. Infelizmente, muitos estão levando a vida de qualquer jeito, mas isso, com certeza, trará de Deus uma ira, um juízo para a humanidade. Que todos possam meditar nessa mensagem. Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Se você ama mais as coisas do mundo do que o próprio Deus, certamente é ali que está o teu coração, é ali que está o seu tesouro. Então pense muito bem nisso. Volte-se para Deus enquanto há tempo, porque vai chegar uma hora em que as pessoas darão fé de que estão caminhando para o lado errado, mas será tarde demais. O inimigo das nossas almas, Satanás, tem imperado com suas doutrinas neste mundo, enganando a muitos. E pasmem, Satanás tem trabalhado dentro das igrejas, enganando os próprios sacerdotes, pastores, missionários, tem confundido a cabeça de muitos. Tem colocado, desviado os corações dos homens para a idolatria, para um mundo totalmente contrário às doutrinas que o Senhor nos deixou na sua palavra.
Então que vocês possam meditar através desta mensagem que eu lhes trago hoje. Que Deus possa abrir suas mentes, abrir seus corações e seus olhos para a palavra de Deus. Porque vai chegar um tempo em que a humanidade buscará a Deus e não a achará. Não vai encontrar mais a verdade da palavra de Deus. Pois vem a cada dia, ficando cego, desprezando a fé, apostatando essa fé. Muitos países já abandonaram a Deus faz muito tempo, vivendo de qualquer jeito, se utilizando de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então que vocês possam ficar com essa mensagem hoje, meus amados. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.